Olá, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que é um motivo de satisfação, de alegria no coração poder estar com você mais um dia em um momento de reflexão e vida. Hoje nós continuaremos a reflexão sobre a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo dos 28 ao 35 diz: Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também. Queridos, na última reflexão, nós vimos que esta parábola foi proferida por Jesus aos seus discípulos. Vimos que essa parábola ela fala sobre a necessidade de atentarmos para a benevolência de Deus para com as nossas vidas, como também do nosso dever de seguir o exemplo dado por Ele na relação com nossos irmãos. Meus queridos, devemos atentar sempre para a graça que nos fora concedida por Deus. Como vimos na última reflexão, Ele perdoou uma dívida impossível a nós de ser liquidada, pagando-a através da justiça que for aplicada sobre seu Filho Jesus Cristo, nos libertando então da justa condenação a qual nos seria derramada. Tendo usado de benevolência para conosco, Deus espera que agora nós venhamos aprender e estejamos também prontos a perdoar aqueles que pecarem contra nós. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 13 nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Queridos, essa foi a recomendação do apóstolo Paulo àqueles irmãos. Fazei vós também. Uma ordem do Senhor para nossas vidas. Perdoar jamais deve ser visto como uma opção, e sim como dever de todos aqueles que foram alcançados e beneficiados pela graça de Deus. A atitude daquele homem, entretanto, que tinha uma dívida milionária, a qual lhe era impossível de pagar, não foi uma atitude de gratidão, não foi uma atitude de reconhecimento para o favor que lhe fora concedido. Ele não compreendeu o que é ser misericordioso. Ao contrário, ele foi cruel ao encontrar o seu conservo no meio do caminho. Se ainda não compreendemos o que Deus em Cristo fez por nós, teremos então dificuldade de agir com compaixão para com aqueles que pecam contra nós. Queridos, nós não estamos imunes com que outras pessoas pequem contra nós, com que outras pessoas nos decepcionem, com que outras pessoas nos venham pisar no nosso calo, pisar no nosso pé. Nós não estamos imunes a que outras pessoas pequem contra nós. A atitude daquele homem foi reprovável. O que ele fez não foi aceitável. Seus conservos que olharam, reprovaram e logo foram dizer ao seu senhor. Mas o que foi que aconteceu com aquele homem?
Ele esqueceu, meus irmãos, do modo como ele foi tratado. Diz o texto que, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. A dívida daquele conservo não podia ser em nada comparada ao tamanho da dívida que aquele homem tinha para com seu rei. O crédito que ele recebeu sem nada a fazer já era mais do que suficiente para cobrir qualquer prejuízo que ele tivesse pelo resto de sua vida. Mas ele permitiu que o sentimento de ira, de impiedade prevalecesse. Ele oprimiu alguém que, como ele, carecia da compaixão. Aquele homem também foi impiedoso. Diz o texto: então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ao invés de usar misericórdia, aquele homem foi cruel para com seu conservo. Sua atitude trouxe revolta àqueles que assistiam, fazendo-os logo a procurar o rei e contar tudo o que lhe acontecera. A atitude daquele homem figura o que fazemos quando nós não perdoamos. Quando eu e você não perdoamos, nós estamos sufocando aquelas pessoas a quais pecaram contra nós. Quando deixamos de perdoar, estamos sufocando a pessoa que pecou contra nós. Mas não só isso. O texto ainda figura mostrando a realidade do que acontecera e mostra também que quando nós não perdoamos, estamos ignorando a misericórdia. Estamos deixando que o sentimento de ira, de vingança, de impiedade prevaleça. Por fim, queridos, quando nós não perdoamos, nós aprisionamos o outro em um cárcere frio, escuro. O ensino de Deus para mim, para a sua vida neste dia, não é uma opção, mas é uma ordem do Senhor, fazermos o mesmo. Queridos, e para sermos misericordiosos, nós precisamos atentar para esse amor e essa graça de Deus que nos foi dispensada. Esse é o desejo de Deus, que eu e você sejamos misericordiosos para com nossos irmãos. Efésios 4, versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Ah, querido, recorde que também a deliberação do perdão é uma forma de termos uma boa colheita no nosso amanhã. Mateus 5,7 diz que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando agimos com compaixão, queridos, também seremos assistidos pela compaixão. Perdoar também é ensinado pelas Escrituras que é o caminho para que nós venhamos continuar desfrutando da graça, do perdão de Deus sobre nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15 diz: porém, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 ao 15. João capítulo 20, versículo 23 diz: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aquele quem os retiverdes lhes são retidos. Então, meu irmão, minha irmã, recorde-se, pois, o quanto eu e você fomos beneficiados pelo perdão do Senhor. Sejamos então compassivos uns para com os outros. Sejamos compassivos para aqueles que pecam contra nós. Não sufoquemos, não lancemos em um cárcere, mas perdoemos, para a glória de Deus, para o bem de nossa vida física e para o bem de nossa vida espiritual. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o juízo pertence a Deus, não a mim, não a você. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te dê um coração cada dia perdoador, que você, querido, olhe para aquilo que foi feito por você, através de Cristo Jesus, e encontre motivação para perdoar o seu irmão. Eu quero orar por você. Pai querido, Deus de amor, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Queremos te suplicar encarecidamente que o Senhor venha sobre a vida desses irmãos, ó Pai, dessa irmã, desse irmão que me ouve, Senhor. E que no nome de Jesus, se porventura há entre aqueles que nos ouvem pessoas que estão tendo dificuldade de perdoar, que o Senhor lhe ajude, que o Senhor assista em sua carência, em sua necessidade,
Que o Senhor lhe dê a força necessária, a graça suficiente para que este irmão, esta amada irmã, possa deliberar o perdão, ó Deus, livrando, ó Pai, aqueles que pecaram contra ela, contra ele, de uma prisão, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por ter nos perdoado. Muito obrigado por ter, Senhor, lançado nossos pecados no mar do esquecimento e por nos tratar hoje de uma forma graciosa e benevolente. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.